Eu quero agradecer mais uma vez ao querido pastor Renê, pastor Camon também, convite destes irmãos, a anuência do Conselho da Igreja em relação à minha vinda para cá e a recepção maravilhosa. Estou sendo muito bem tratado por vocês, apesar da crueldade da nossa irmã ali comigo, em oferecer uma mesa sempre muito farta, com muitas opções, e a gente se perde no meio de tantas opções. Vocês sabem disso, né? É difícil escolher. Então, eu quero louvar a Deus, esse lar, essa família que está me acolhendo e toda essa igreja maravilhosa. Conheço vocês desde que sou bastante jovem, essa igreja aqui, e sei das lutas, da caminhada, da andança dessa igreja aqui com a obra de Cristo aqui na cidade de Pirá. Muito me alegra estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Vamos voltar lá rapidamente a Colossenses 2, de 1 a 5, meus irmãos. Vamos dar uma passeada aí no texto, enquanto eu vou relembrando aqui. Antes disso também, mais uma vez, quero publicamente louvar o Senhor pelos 44 anos da organização dessa igreja, os 40 anos também da mocidade dessa igreja, uma mocidade sempre forte, uma mocidade sempre atuante. Nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus imensamente pelos jovens dessa igreja, os do passado, os do presente, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Os nossos irmãos, em virtude de ambos aniversários, fez essa proposta da gente estar aqui nesse primeiro congresso de Cosmovisão, irmãos, e esse é um nome um pouco estranho ainda para o nosso vocabulário comum, tá certo? Estou me referindo novamente a isso aqui porque percebo assim a presença de alguns que não estiveram aqui ontem à noite. E esse nome, apesar de ser diferente para a gente, ele tem um significado muito próximo de cada um de nós, tá certo? Só para que os irmãos relembrem, Cosmovisão é uma visão geral que cada pessoa tem a respeito de todas as coisas. Nós vimos ontem aqui na projeção, hoje não dá por conta da claridade a gente olhar ali, mas esse estudozinho aqui, esse esboço, foi feito para vocês, tá certo? Então, a gente vai deixar aí para os irmãos, se tiver alguma serventia para alguém, pode solicitar para a turma aí que eles passam para vocês. Então, Cosmovisão diz respeito a uma visão geral que cada pessoa tem a respeito de todas as coisas, mesmo as pessoas menos elaboradas, elas, por mais que evitem da sua opinião sobre as coisas, não quer dizer que elas não possuam opinião sobre as coisas. Elas têm alguma opinião sobre as coisas, tá certo? E quando a gente faz esse processo natural em cada um de nós, de percebermos as coisas e interpretarmos cada coisa, a gente está usando nesse momento uma estrutura dentro de nós, e temos, portanto, uma direção para dar, tá bom? Nós vimos que essa estrutura não pode ser dita assim, a minha cosmovisão é minha filosofia de vida, porque não dá para a gente colocar dessa maneira. Mas toda estrutura de visão de mundo, ou toda visão de mundo, tem uma estrutura filosófica, e ela é filosófica porque ela vai tentar abranger 3 áreas bastante extensas de nossa vida. Isso vai ocupar toda a nossa existência, vai nos inquietar todo o tempo, seja conscientemente ou inconscientemente, que é o que acontece na maioria dos casos, né? A gente vai tentar, vai passar a nossa vida pensando sobre o que é a realidade fundamental, tá certo? O que existe aí e que eu não conheço direito, não posso ver, não tenho clareza total do que seja, mas que percebo que é algo que é maior que eu, que está além de mim, tá certo? De que modo eu devo, portanto, viver? E a gente sempre vai tentar ajustar o nosso modo de vida de acordo com esta realidade fundamental, de acordo com esse algo que é maior do que eu e que não se pode explicar muita coisa sobre ele. Mas a gente vai carecer
também de uma base de conhecimento segura, ou o mais seguro possível para a gente, essa base de conhecimento, que nos fornecerá as informações mais precisas possíveis acerca do que é essa realidade fundamental, o que é que está além de mim, tá certo? E também conhecer a forma, o padrão de comportamento que eu devo seguir, adotar, tá bom? Mas a cosmovisão, essa visão geral sobre todas as coisas, além de ter essa estrutura que nos fornece essas perguntas, qual a realidade fundamental, de que modo devo viver, como posso saber, ou pelo menos como sei que eu sei isso aqui, tá certo? A gente vai precisar preencher essas perguntas ao longo da vida com algumas respostas, e aí é onde entra uma direção para isso. Que direção a gente tem, tá certo? Que direção a gente tem teológica acerca disso? Por que teológica essa direção? Porque seja o que for que você está reputando ser algo muito além de você, muito maior que você, tudo que está além de mim e é maior do que todos nós, o nome disso é Deus. Seja o Deus com D minúsculo, que é infelizmente o caso da maioria dos seres humanos, seja o nosso Deus, único, vivo, santo, verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, não ficou em silêncio, mas comunicou graciosamente sua vontade a nós. Vocês estão com Colossenses aí aberto, vocês têm 10 dedos aí, deixa um dentro da página e vai até o Salmo 19. Salmo 19 é muito interessante para o propósito aqui de cosmovisão cristã. Salmo 19, ele tem duas grandes partes aí. A primeira delas, do verso 1 ao verso 6, vai nos falar, e Paulo passa por esse assunto lá em Romanos capítulo 1, a gente, se tiver tempo a gente lê agora de manhã, um pedaço lá do primeiro capítulo de Romanos, mas o salmista aí, de 1 a 6, ele está meio que dizendo para a gente, Deus nos deu, antes de tudo, um livro da criação. Deus manifestou a sua glória, a sua grandeza, o seu ser através da obra que ele fez. Calvino dizia quase 500 anos atrás que se observássemos muito de perto, acuradamente, a criação, poderíamos perceber as digitais de Deus nas coisas. Não é? É o que o salmista está dizendo. Essa obra monumental que vem das mãos do Senhor manifestam a sua glória, né? E apenas a criação, sem o nosso pecado atrapalhando tudo, seria suficiente para que reconhecêssemos Deus de uma maneira adequada para as nossas vidas. Mas aí veio o pecado, e com isso nós ficamos míopes, né? Muita gente aqui usa óculos, sabe da dificuldade de não ter os óculos quando precisa. Não é verdade? Então, o que é que corrigiu a nossa visão? Está aí do verso 7 em diante. O que é que diz o verso 7 aí, por exemplo? E então, quais são nossas lentes? Está no cartaz dos meninos aí, um óculos, né? Nossas lentes, a Escritura, o que Deus falou, isso é uma base objetiva, histórica, de conhecimento. Né? Então, nosso ponto fixo de conhecimento é esse, que não é subjetivo, não parte de mim, enganoso é o coração, você vai dar crédito. Você tem que ir para a Escritura, para a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus me orienta a respeito de tal e tal assunto? Ela vai te orientar em todas as coisas, tá certo? Verso 105 do Salmo 19, o que é que a Palavra de Deus é? Lâmpada. E o que é que a gente, diz o salmista no verso 11 lá, a gente deve fazer para estarmos seguros? Guardá-la para não pecar, né? É tê-la conosco, na nossa estrutura completa, que a Bíblia chama de coração. Nós vimos aí Atos 17, 22 a 31, e com o verso 22 aí nós observamos que somos todos nós muito religiosos em todos os aspectos da vida.
Aí Paulo no 23 começa por quê, e aí ele explica por quê, né? Porque passeando aqui na cidade de vocês, eu fui vendo, eu fui percebendo o quanto vocês dão atenção. E aí chega lá o Deus desconhecido, e Paulo usa ali apologética também, né, que está relacionado ao nosso assunto. Então, muito religiosos em todos os aspectos somos todos nós, tá certo? No momento em que o ateu está se importando com seu ateísmo e ele está se esforçando para articular o seu ateísmo, ele está tendo um envolvimento religioso ali. Aquilo ali é a religião dele, aquilo ali é o que está na sede daquele homem, tá certo? Que é o coração, tá bom? Então, todo homem acredita em algo que é maior que ele, que a gente está chamando aqui de realidade fundamental, por causa dessa estrutura filosófica de nossa visão de vida, seja essa realidade fundamental sobrenatural ou natural. E é estranho, porque quando a gente se esforça para entender um pouco mais esse assunto, a gente vai descobrir, por exemplo, que algumas tradições evangélicas que criticam tanto a nós presbiterianos, por não termos uma fé assim um pouco mais eufórica, digamos assim, eles acham que a gente não crê tanto na obra do Espírito Santo, né? E aí, se a gente mexer um pouco mais, tentar entender um pouco mais, a gente vai perceber que lá na raiz religiosa de algumas tradições, eles não partem completamente de uma realidade fundamental sobrenatural. Daqui a pouco a gente chega lá, talvez fique um pouquinho mais claro o que eu estou tentando dizer. Todo homem também ele busca viver as regras de sua crença nessa realidade fundamental que ele imagina, que ele tem consigo, e esse modus operandi de cada um de nós, esse modo de vida que cada um de nós temos, nossas ações, que é o corpo ético, né, que a gente chama de proceder, o nosso caminho, como diz a Escritura. Essa ética pode ser boa ou má, depende do que é que você crê como realidade fundamental. Mas todo homem também todo ser humano carece de conhecer essa realidade fundamental em que acredita e conhecer sobre o como proceder de acordo com ela, com essa realidade fundamental. Então a gente precisa de uma fonte de conhecimento, tá certo? Quanto mais segura, melhor. E ela pode ser verdadeira, como no caso da nossa, ou falsa, tá certo? Vimos também que cosmovisão, meus irmãos, é o processo que ocorre no interior do homem completo, ao que a Bíblia chama de coração, tá certo? Então, esse processo, ele ocorre no coração de cada pessoa. E aí nós vimos Provérbios 4, de 20 a 27. Abre lá também no texto, para você ir se acostumando com alguns textos que tem muito a dizer para a gente, tá bom? Vamos manipulando aí, usando. Talvez alguém queira correr os olhos aí nos versos que nós lemos ontem. E vimos aqui, acho que no verso 26 aí, tá certo? O que é o coração, ou do que dele procede, né? O que é que procede do coração? As fontes da vida, tá certo? Nosso coração, que a Bíblia está chamando de coração, é o que nós somos completamente por dentro, tá bom? É o que nós somos completamente por dentro. É o homem todo, na sua completude, na sua inteireza. O que nós entendemos, 4 de 20 a 27, o que nós entendemos ser a sede da religião do homem. Todo ser humano é religioso, porque todo ser humano, de que maneira ele foi feito, criado? De acordo à imagem de Deus. Com que propósito? Para adorar. Nós fomos criados para a glória de Deus e para a sua adoração. E quando a gente não adora Deus, a gente vai adorar outra coisa no lugar de Deus. A gente vai tomar a criatura e colocar no lugar do Criador. A gente acabou de cantar aqui a introdução do Salmo 115, né? E depois a gente vai ver ali uma descrição
da idolatria no coração das nações que margeavam o povo de Deus, tá certo? Vimos aí que cosmovisão é a nossa maneira de perceber como recebemos as coisas aqui para dentro, como a gente processa, interpreta todas as coisas. É o que cremos, nossa maneira de perceber, e o que confessamos, nossa maneira de interpretar. Todo mundo tem um credo e uma confissão, tá certo? Todo ser humano tem, porque todo ser humano é religioso. Seja isso consciente ou inconscientemente, como temos falado para os irmãos, de propósito ou não, esse processo é comum, é natural na vida da gente. A gente vai tomando consciência da existência, vai crescendo, se tornando mais consciente das coisas, e isso vai só acontecendo mais vezes e de maneira mais elaborada dentro de nós. Cosmovisões, eu a partir desse ponto estou tratando aqui no plural mesmo, possuem categorias, e essas categorias estão nessas 3 áreas das grandes importâncias: origem, existência e destino de todos nós. O que gerou aquelas perguntas de 26 séculos, né? Que a filosofia, as escolas de filosofia tentam responder. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. As cosmovisões são divididas, ou são diversas, porque são variadas, tanto as estruturas que nós vimos ontem, como também as direções, tá certo? Na tentativa de todos nós em percebermos e interpretarmos todas as coisas a respeito de origem, existência e destino. Essas 3 coisas são comuns a qualquer cosmovisão, cristã ou não, tá bom? Não sei se vocês lembram daquele desenho que nós mostramos aqui, aquele gráficozinho ali. Nós temos o teísmo no meio, que é a perspectiva, a cosmovisão que todos os cristãos têm. O que não quer dizer que a gente tem os mesmos resultados, tá certo? A gente chega lá. O teísmo, que é essa visão inicial de tudo, de que há um Deus que criou todas as coisas. Acho que os irmãos estão lembrados aí do credo, né? Tá aí, depois do inário de vocês, tem uma paginazinha aí com credo apostólico. Abre lá também o credo. Aí nós temos o conteúdo da nossa fé, tá certo? No credo apostólico, por exemplo. Aí está o conteúdo de nossa fé. Aí está o mínimo do que é uma fé genuína, tá certo? Uma fé cristã genuína. Entretanto, o teísmo que parte de um mínimo em que todos os crentes hoje ainda concordam, e é mínimo mesmo, tá certo? Quando eu estava montando aqui algumas coisas, eu tive aqui nas definições, algumas definições que teremos ali na frente, eu cortei e ainda cortei uma terceira vez, porque a gente já percebe que as matizes cristãs já concordam em quase nada acerca de pelo menos Deus, homem, tá certo? Salvação. Então tá se complicando cada vez mais. Mas o teísmo, ele foi degenerado em algumas direções. Numa direção, o teísmo foi degenerado para a ideia do deísmo, porque houve um tempo em que se enfatizou tanto o que a gente chama de transcendência de Deus, o fato de que Deus criou todas as coisas, mas ele é maior do que o que ele criou, está além do que criou, que houve um grupo que só ficou nisso. E disso foi degenerando para o deísmo, que é essa ideia de que, vamos usar aqui uma outra linguagem, um arquiteto universal fez tudo, mas ele se colocou totalmente fora de tudo. É por isso que está aí o caos que está, pela ausência desse ente superior, tá certo? Então, o deísmo ele pode retroceder ao impessoalismo, como ele retrocede, fica tudo impessoal, e ele pode progredir para o naturalismo. Esse naturalismo vai mostrar também que há uma degeneração do teísmo para o ateísmo, uma negação de Deus, que por mais séria que seja a forma de formular essa negação, rigorosa que seja, isso nunca vai chegar a ser
Uma negação no sentido de que Deus de fato não existe. É impossível Deus não existir, tá certo? Mais uma rejeição, tá certo? É mais uma negação no sentido de não afirmá-lo na vida, tá certo? De querer proclamar uma autonomia do homem, tá certo? E quantos jovens cristãos hoje, em boas igrejas, têm absorvido essa ideia de uma autonomia do homem lá na academia e, enfim, é um desastre isso aí. Só existe um sujeito autônomo em todo o universo. Não tem dois. Um indivíduo apenas é autônomo. Um indivíduo apenas, meus irmãos. Ele desfruta de livre-arbítrio. Esse indivíduo é Deus, que tudo faz como lhe agrada. Acabamos de afirmar isso. Tudo ele faz como lhe agrada, tá certo? O ateísmo, ele pode retroceder sempre ao naturalismo, como retrocede, e progredir para o materialismo. Isso nos lembra também que há uma degeneração do teísmo para o panteísmo, que é o extremo oposto do deísmo. Se Deus no deísmo está totalmente ausente da criação, no panteísmo Deus só está presente, não há outro lugar para Deus a não ser no que a gente está vendo aí, porque Deus é tudo, tudo é Deus, tanto faz, né? Aí a gente vai ter como solução para acabar com a violência do Rio de Janeiro, abraçando uma lagoa ou jogando flor no mar. A gente vai fazer alguma bobagem, tá certo? Complicado, meus irmãos. O panteísmo ele pode retroceder aí ao materialismo, avançar para o próprio evolucionismo, né? A moçada é muito vítima disso. A nossa linguagem, vejam que o vocabulário do cristão hoje está eivado de coisas que são odiosas para Deus. A gente atribui o progresso de alguma coisa facilmente, isso aqui evoluiu, a gente se tornou comum um certo vocabulário que não é nosso. E a gente tem que rejeitar mesmo, temos que ser radicais ao ponto de rejeitar até o vocabulário, tá bom? A gente não precisa desse material emprestado, tá certo? Então, a gente vê que isso aí nos lembra também do politeísmo, que é o extremo oposto lá do ateísmo. Se no ateísmo há uma negação de Deus, no politeísmo há uma abundância de deuses, tá certo? Aí na praça. E esse politeísmo, ele pode retroceder a um evolucionismo, mas ele progredirá sempre para o impessoalismo, não tem jeito, tá certo? Não tem jeito. Ele vai progredir para isso. Mesmo que ele comece tendo noções de pessoas no nosso ideal, no nosso imaginário, né? Quem é da minha geração aqui, de 40 anos, 45 anos, assistiu muito Liga da Justiça, assistiu muito esses desenhos bacanas que a gente tinha antes. Bacana quando a gente era menino, tá certo? A gente já deixou de ser menino. Não dá certo. Como é que você pensa num cara que diz, eu sou o super-homem, aí ele se veste com a malha toda colada e no final ele bota a cueca por cima das calças? Aí a gente está chamando esse cara de super-homem. Mas, paciência. Então, a própria questão ali, a filosofia que permeia ali, que está por trás ali, isso vem de longe, né? O Palácio da Justiça ali, na verdade, é o Olimpo, né? Nós temos ali semideuses que traz benefícios aos homens, né? Então, nada é tão à toa assim não, irmãos, tá bom? Nada é tão à toa, tão inocentezinho assim não. Quem aqui é da geração do Chaves? Se eu passar na frente da televisão e ver, eu me distraio e para. Todo mundo assiste aquela bobagem, né? Aquilo ali, aquela brincadeirinha do Chaves inocente ali, aquilo ali tem uma filosofia fortíssima ali por trás, né? Houve um filósofo no passado, esqueci o primeiro nome dele agora, o Cínico,
né? Ele era maltrapilho e morava dentro de um barril no meio da praça. O cínico, ele esperava dar meio-dia, acendia uma lamparina e saía com ela acesa na praça, esperando um tolo vir até ele. Rapaz, para que você quer essa luz acesa meio-dia? Estou esperando um tolo vir me perguntar o propósito de alguma coisa. Então ele fazia esse tipo. Então o cinismo dele, né? E o cinismo é uma escola filosófica, tá certo? Nós brasileiros costumamos dizer: eu não gosto de filosofia. Bom, quando você diz isso aí, você já se tornou vítima de umas 3 ou 4 escolas filosóficas, pelo menos. Não dê as costas, não. Se você der as costas, você se perde. Uma cosmovisão cristã, irmãos. Qual é a nossa cosmovisão? Bom, uma cosmovisão cristã, ela tem como crença fundamental o teísmo, como já foi dito ontem e repetido agora. E quais são os pressupostos básicos daquilo que a gente pode olhar assim e falar: essa é uma visão geral da vida que a pessoa tem, e essa visão geral de mundo que ela tem é uma visão cristã? Pois bem, por que ela é cristã? Por causa desses pressupostos mínimos aqui, tá certo? E eu enxuguei aqui o máximo que eu pude enxugar. Primeiro, Deus é único, tá certo? Ele existe. Então a gente fecha a porta aqui para o ateísmo. Mas ele não é muitos, tá certo? Ele é único. Eu acho que todo crente concorda com isso, né? Do melhor ao pior, por mais bem orientada que seja o protestantismo dele, até as coisas mais terríveis que a gente percebe hoje no meio chamado evangélico, acho que dá para todo mundo concordar com isso aqui ou não. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, irmãos, tá certo? Mas eu estou entendendo que ainda há essa unidade de pensamento aqui. Deus é único, Ele é perfeito e Ele é eterno. Acho que isso aí dá para todo mundo combinar, né? Cada um que se assuma como cristão, em qualquer perspectiva, né? Seja os romanistas, os pentecostais, nós históricos, seja quem for, eu acho que dá para concordar com isso aqui, tá certo? Deus é único, perfeito e eterno. Pastor, imutável, foi a última coisa que eu cortei aqui. Foi a última coisa que eu cortei aqui. Por quê? Porque boa parte daqueles que se reputam evangélicos hoje em dia acham que Deus se submete a seus caprichos, certo? Sendo assim, então a ideia de mutabilidade vai ser prejudicada, não vai ser mais um ponto para onde todo mundo venha convergir, combinar, não, é isso mesmo e tal, mas pelo menos isso aqui, se passar disso aqui, então Deus é único, perfeito e eterno, ok. Mas Deus também é pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo, é a forma que Deus escolheu se relacionar conosco, por meio das pessoas da Trindade. Efésios 1, de 3 a 14 aí, por exemplo. Ele é Criador, tá certo? E Ele é Senhor. Mas não entenda que... E governo, por que não entra governo aí, pastor? Depois de Senhor também. Foi outro corte que eu tive que fazer, tá certo? Porque há matizes, entre aspas, ditas cristãs, que não vão ver isso da mesma forma que a gente não. Deus sustentando, governando, dirigindo cada ação. Se a gente for entrar aqui em causas secundárias, aí pouca gente vai concordar. Nós aprendemos muito de causas secundárias, essa agência de Deus. Sabe aquele dito assim das pessoas? Deus escreve certo. Deus vai usar o nosso curso de ação também em algum momento para estabelecer o seu propósito. Quem ensinou para a gente? Um católico romano, São Tomás de Aquino. Foi o que ele deixou de bom, né? Dentro da filosofia dele, porque não é teologia. Ele só pegou toda a filosofia de Aristóteles, botou lá uns versículos bíblicos e empurrou lá na reforma teológica romana. Ponto. Tá certo? A definição que ele tem de Deus é a definição de Aristóteles, um motor imóvel.
Não passa disso. E a Suma Teológica de São Tomás, acho que eu não consigo abraçar a quantidade de livros da Suma Teológica dele. A Suma Teológica dele, tá certo? Bom, então a gente fecha aqui pelo menos com essa ideia de que Deus é único, perfeito, eterno, Deus é pessoal, Criador e Senhor. Porque um Senhor, ele tem sua vontade estabelecida para os seus vassalos. Mas um Senhor sabe que com a sua vontade entregue aos seus súditos, ele será obedecido ou não. Tá certo? Ou não. E por fim, Deus é condescendente. Eu coloquei várias outras coisas aqui, mas não pude colocar mais do que isso. Deus é condescendente porque através da segunda pessoa ele se encarnou e veio resolver a nossa situação. Deus é condescendente no momento em que, tendo nós dado as costas para Deus com o nosso pecado, ele não desistiu de nós e no curso da história ele falou conosco. Ele falou conosco, além de ter vindo aqui, na nossa forma humana, na plenitude do tempo. Gálatas 4:4, Efésios 1:10 fala sobre isso, tá certo? Então, esses são os pressupostos básicos de uma realidade fundamental para todo cristão, e essa realidade fundamental é única, perfeita e eterna, tá certo? E que o modo em que devemos viver está transmitido a nós de maneira pessoal, tendo Ele criado todas as coisas e sendo o Senhor que nos entregou a sua vontade. Aí nós a conhecemos objetivamente como vontade decretiva de Deus, seus estatutos, suas leis, seus decretos, tá certo? Ou a vontade preceptiva, os caminhos do Senhor, né? E há outros correlatos. Lá o Salmo 119 tem essas duas categorias lá com vários nomes diferentes. E nós temos essa condescendência de Deus em nos ter falado objetivamente, propositivamente na sua palavra. Tá certo? Nós temos a revelação, que é o nosso meio de conhecimento. A questão é, há só uma cosmovisão cristã, apesar disso? Porque todas as cosmovisões cristãs são teístas, elas obterão igualmente os mesmos resultados? Vamos testar aqui. Há uma corrente do cristianismo, o cristianismo majoritário, por exemplo, acerca de quem tem poder para salvar, ela vai dizer, a igreja salva. Ou não é isso que eles ensinam? Sim, os romanistas, eu não sei se há algum católico aqui, sabe mais do que a gente. É questão de catecismo. A igreja salva. Por quê? Porque a igreja institucional de Roma é o reino de Deus. Essa é a visão que ele tem. É o seu credo e sua confissão. Tá certo? Mas nós sabemos que não há nenhum outro nome a ser dado no céu e na terra, pelo qual se possam salvar os homens. Só o bendito nome. Só Cristo. Então, outra coisa aqui, de outra matiz. A graça é resistida. Isso é afirmado por quem? Por todos os arminianos. A graça de Deus pode ser resistida. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio e sou eu que levanto a mão ou não na hora do apelo. E tem apelo também. Os resultados não são os mesmos, porque a gente parte aqui de um mesmo ponto comum. Outra matiz cristã vai dizer assim, a revelação, eles não vão dizer categoricamente, porque não se elaborou essa resposta para ser dada. Mas se a gente pesquisar, estudar o que é que eles estão dizendo da forma que dizem, a gente vai chegar a esse resultado. É como se eles dissessem, a revelação, ela também é subjetiva. Ou, na verdade, para eles, a revelação, a vontade de Deus, que Deus quer dizer, ele diz subjetivamente. Do que é que o senhor está falando, pastor?
é que para saber a vontade de Deus, o que é que os crentes aqui fariam? Quais são os meios estabelecidos por Deus para conhecermos a sua vontade, de acordo com a confissão também? A pregação, a leitura e a oração. Pronto. Aí todo crente saberá adequadamente o necessário do que a palavra de Deus, do que Deus está lhe comunicando acerca de sua salvação. Ok? Nós temos essa fonte objetiva e o nosso esforço até aqui tem sido para nos mantermos fiéis à palavra de Cristo. Fiéis à palavra de Cristo. Tá certo? Em tempo algum, nada mais será acrescentado. O cânon está completo. O que Deus quis falar, percebam vocês a lógica com a qual a palavra de Deus nos foi entregue. A Bíblia começa lá falando no princípio. E do princípio já começa falando do primeiro dia, uma declaração do primeiro dia. Como é que a Bíblia termina? Falando do dia do Senhor, o último dia. Sobrou o quê? O que é que tem mais? Não tem mais aqui. É o único livro que, numa perspectiva histórica, foi escrito com o começo, o meio, mas também o fim da história, que para nós não é fim por causa da consumação. Né? Nós vamos apenas historicamente chamar de fim. Nenhum outro livro de história, todo bom livro de história, você encontra lá um começo e um meio, mas você não acha um fim para a história. A palavra de Deus tem, tá certo? Então, há uma só cosmovisão cristã, porque todas as cosmovisões cristãs são teístas e são, vamos assumir que sejam. Elas obterão os mesmos resultados? Não obterão, tá certo? Como eu acabei de dizer, um ramo vai dizer que não exatamente Cristo, mas é a igreja quem salva. Então você não pode morrer pagão, tá certo? Outros vão dizer que a graça pode ser resistida, né? Porque a salvação depende se eu aceito ou não. Imagine. A questão é, quem é que queria ser crente antes de ser crente? Eu não conheço ninguém honesto que assuma isso aí. Antes de ser crente, eu tinha tanta vontade de ser crente. Não conheço ninguém assim. Todo mundo antes de ser crente, você já sabe, né? Você está lembrado lá do que você já aprontou com crente, né? Eu já aprontei. Pelo menos na língua a gente já aprontou contra os crentes. Mas não fiquem tristes não, nem comigo, nem com essa verdade, tá certo? O apóstolo Paulo foi mais longe do que muitos de nós aqui, tá bom? Ele consentiu com a morte de Estevão, capítulo 7 de Atos. Né? Muito triste isso, eu imagino que ele carregava uma tristeza por conta disso. Bom, outros dirão a revelação é subjetiva. Deus me falou essa noite, eu sonhando. Deus mandou te dizer, viu, irmã, que... Qual é o problema, então, com as diversas cosmovisões cristãs? Eu gostaria muito que vocês vissem essa tela aqui, mas não é possível. Aquele impessoalismo que vem lá do deísmo e do panteísmo, aquele naturalismo que vem do deísmo com o ateísmo, aquele materialismo que a gente vê lá entre o ateísmo e o panteísmo, o evolucionismo, são as degenerações dessas grandes visões de mundo. Sabe o que é que acontece com as cosmovisões cristãs aqui no mundo? Elas se permitem ser afetadas, interferidas. As interferências da visão de mundo caída dos homens prejudicou essas diversas cosmovisões cristãs que a gente tem por aí. Certo? Então, cosmovisões cristãs possuem as categorias bíblicas. Lembre que as cosmovisões, cristãs ou não, estão se preocupando lá com origem, existência e destino. São as categorias de uma cosmovisão. Mas aquelas que se reputam como cristãs,
elas observarão as categorias de existência, origem, existência e destino no critério bíblico. E qual é esse critério bíblico? Criação, queda e redenção do homem por meio de Cristo. Essa é a grade que nós temos das categorias das cosmovisões cristãs: criação, queda e redenção. Pouco tempo mais tarde, alguns começaram a falar também da consumação. Vocês vão ver, vocês jovens já devem ter assistido algumas coisas. Eu parei de assistir esses vídeos há muitos anos sobre cosmovisão cristã, que estava poluindo muito o ambiente do ensino sobre isso. A gente percebe que quem vai falar sobre esse assunto, principalmente vai gravar aqui uma aula sobre cosmovisão e a pessoa já assume uma postura em que visivelmente ele é muito inteligente e tal, e tem expedido nesse assunto aqui a perspectiva da glória de Deus. Eu tenho preferido falar desse assunto mais com os pés no chão, pensando na glória de Deus nas nossas vidas, como isso pode realmente ser prático, porque o discurso tem sido totalmente teórico daquilo que pode ser prático. Como assim, irmãos? Quando é que a nossa vozinha da igreja lá, que está preocupada com o livrinho de receita dela, que a irmã falou de manhã depois da escola dominical uma receita nova, ela quer botar no caderninho, está tentando segurar aqui na cabeça a receitinha da comida para botar no caderninho que está deixando para as filhas. Como é que essa pessoa simples vai entender que cosmovisão é uma coisa prática se falando tão teoricamente sobre isso? Não, vamos descer, vamos botar os pés no chão, vamos pensar numa coisa que de fato é de todos nós. Todos nós nos utilizamos disso aqui, tá certo? Essas categorias sobre origem, existência e destino, biblicamente elas se acomodam como criação, queda e redenção. E nós temos a consumação, que pode sempre ser falado à parte, mas o material bíblico se preocupa em nos dar esse trio de ideias aqui, tá certo? Criação, queda e redenção é a história que nós temos aqui, ok? A grade bíblica, criação, queda e redenção, ela serve de teste para todas as demais cosmovisões. Por quê? Porque elas nos ensinam as perguntas boas de diagnóstico aqui para a vida da gente. Por exemplo, a gente se depara com uma situação difícil ou fácil, aflitiva, conflitiva ou não, e aí a gente tenta buscar aqui algumas coisas na cabeça da gente, no coração da gente, né? Abrindo um parêntese aqui, política, as pessoas têm tentado descrever política de uma forma muito complicada. Política, não politicagem, hein, brasileiros, baianos. Política, tá certo? Política nada mais é do que aquele movimento que a gente faz entre a necessidade de melhorar as coisas como elas estão, observando como elas deveriam ser. Esse movimento se chama política. É só isso. E aí tudo que vai discorrer sobre política é a partir daí. Política é observarmos a necessidade de corrigirmos aqui alguma coisa na sociedade, de como elas estão, e geralmente sempre está ruim. Se a gente quer consertar é porque está ruim. Mas olhando para como elas deveriam ser, buscando lá como elas deveriam ser. É isso que é política. Tá certo? É por isso que às vezes alguns ficam sem entender. A nossa organização familiar tem uma organização sociopolítica dentro da família? Tem, tudo tem política. A política do trabalho, a política da família, a política da nossa vizinhança aqui é essa, né? Tal. Então, ok? Então, criação, se você é um cristão, se sua visão de mundo entende que ela está estruturada por criação, queda e redenção, a forma de você saber, de você pensar essa realidade fundamental, que no nosso caso é Deus,
Em relação a ele, temos que ter um determinado comportamento. Então a gente vai olhar para um padrão que ele estabeleceu e esse padrão está na criação. É como se perguntássemos: como era tudo? Como as coisas eram antes de tudo? Como Deus estabeleceu antes de tudo as coisas aqui? O que há aqui em Gênesis 1 e 2? O que aprendemos? Vocês aqui tiveram um privilégio brutal nesses últimos tempos, porque o pastor está expondo Gênesis para vocês. Meus irmãos, não existe cristianismo que se sustente quando alguém coloca um pouquinho que seja de descrédito no texto de Gênesis de 1 a 11. Se você não pode crer literalmente em tudo que está de Gênesis de 1 a 11, feche o resto da Bíblia, vá para casa, pare de perder tempo e de enganar os outros. Porque Gênesis 12 até Apocalipse 22 está dependendo de Gênesis de 1 a 11. Como era tudo, é o que a gente encontra lá na criação. E aí a gente pensa, e o que deu errado? A gente tem que analisar a história da queda. A gente tem que conhecer a queda. Tem um livrinho aqui barato, porque não vende, a editora sempre vende ele baratinho. Não sei se nos últimos tempos, por causa de Cosmovisão, eles aumentaram o preço. Esse livro aqui, ó, espetáculo. Até outro dia era R$13 esse livro aqui. Numa editora que só vende coisas caras, certo? Nossa editora pega pesado no preço da literatura, certo? Então, esse livro não, do Cornelius Plantinga. Esse camarada aqui, que é o reitor lá do Calvary College, ele é irmão do Alvin Plantinga. Talvez alguns dos meninos já tenham ouvido falar ou não. Mas quem estudou Cosmovisão há mais tempo sabe quem é o Alvin Plantinga, que é um filósofo calvinista que tem, assim, junto com outros, revolucionado a universidade, no mundo afora, especialmente nos Estados Unidos, reconquistando terreno cristão que era das universidades, as 3 maiores universidades dos Estados Unidos, que é quase que a mesma coisa da gente dizer que são as 43 maiores universidades do mundo, né? Mas a gente tem lá, por exemplo, Oxford, nós temos outras escolas grandes fora dos Estados Unidos. Começaram, quase todas elas, com um seminário presbiteriano, teologia. Harvard começou com o seminário presbiteriano que os puritanos estabeleceram. Os colonizadores. Né? Princeton, tragédia, né? Yale. Das grandes universidades, quem fala sobre isso... A Nancy Pierce fala sobre isso aqui, ó. Verdade absoluta, tá certo? Então, tem sido reconquistado. É claro que não é perfeita a apresentação da argumentação de alguém que se propõe, mesmo num projeto audacioso e para a glória de Deus como esse. Então, vai ter algumas falhas. Bom, esse camarada aqui, o Cornelius Plantinga, ele escreveu aqui: não era para ser assim. Esse livro é muito edificante. E aqui o subtítulo para a gente é um resumo da dinâmica e da natureza do pecado. Como é que o pecado foi contaminando todas as áreas da vida, poluindo tudo. Para mim, o principal capítulo aqui, vocês vão encontrar nesse livro, é Parasita. Ele vai falar do reino parasita que se instalou na criação. Bom, se a criação nos diz como era tudo e a queda nos explica o que é que deu errado, então a redenção é a resposta para a pergunta: qual a solução? A gente tem visto aí, nunca se viu tanto congresso para tanta coisa mundo afora, né? Os professores se reúnem, tem lá aquela semana lá pedagógica deles, e a empresa privada lá contrata um palestrante para falar de alguma coisa. É tanta coisa, tanta coisa. E dependendo da perspectiva, a direção que cada grupo desse tenha, eles até chegam a analisar bem certas coisas,
Olha, o país tá em frangalhos, o mundo está um caos, os meninos não querem saber nada, só sabem usar droga e tal, tal, tal. E vai diagnosticando até razoavelmente bem. Mas na hora de dizer qual a proposta, a solução, ele precisa da direção que está na religião dele, no coração. Bom, se ele é um educador, se ele não é crente em Cristo, e ainda que ele seja educador e crente em Cristo, mas se a cosmovisão cristã dele foi afetada, evolucionismo, materialismo, várias coisas, ele vai dizer: a única solução para este mundo é a educação. Ô tragédia. Não é não, irmãos. Nós sabemos por meio da redenção, na nossa cosmovisão, o que é a solução para este mundo. A solução é a obra redentiva e medianeira de Cristo por nós, certo? Mas a gente fica às vezes inibido até de apresentar. Isso tem que fluir com naturalidade da vida do crente, irmãos. Eu entrei no comércio ali em Itaberaba outro dia. Inventei, como diz os mais velhos, um diacho de uma máquina lá, e estava faltando um parafusinho lá que é muito importante. Bom, se o seu Edivaldo lá na casa do parafuso não tiver em Itaberaba, vai ficar difícil a vida da gente. E seu Edivaldo, quem conhece já sabe, né? A pessoa mais mal-humorada é o zangado. Lembra do zangado? Ele é pior. Então ele está lá na porta do comércio dele: e esse Edivaldo, como é que tá? Nada bem. Por quê, rapaz? O que foi que houve? Ele começou a se queixar. Aí quando eu falei em Deus, como é que você falou quem aí? Deus. Você falou Deus? Você falou Deus? Você quer que eu repita quantas vezes para o senhor? Aí ele falou algumas bobagens lá, né? Mas como a minha cosmovisão já me orienta em que não existe ateu, eu perguntei francamente para ele: por que o senhor está tão aborrecido com Deus? Me conta aí a história. Eu estava com pressa. Eu estava em viagem já aquela tarde, mas vale a pena você ficar 2 horinhas ali com a pessoa. E aí sabe o que é que você faz nessas 2 horinhas? Aperta ele, não tem saída para ele, porque ele foi feito por Deus e está no mundo que pertence a Deus. As regras são as de Deus, não são as dele. Aperta ele com carinho, tá bom? Com amor. Aproveita tudo que ele diz e que de fato é aproveitável e Bíblia para dentro dele. Interessante, isso que o senhor falou aí, eu concordo plenamente. Tanto que a Escritura diz a mesma coisa nessas palavras. Aperta com amor, com carinho, com consideração. Você não pode tomar raiva da pessoa no primeiro momento, porque ele fez o que fez. Ame-o, tá certo? Eu não sei se trata de um eleito de Deus ali, quem pode saber? O que eu sei é que minha tarefa é apresentar Cristo para ele da melhor maneira que eu puder apresentar, tá certo? Deixei lá seu Edivaldo já macio e dizendo que ia do outro lado da rua, lá na Primeira Batista, conversar com o pastor lá. Pronto, beleza. Vá, porque eu volto por aqui e lhe cobro isso, certo? Então, não tenham medo, não tenham receio, irmãos. A origem dele é a minha origem e a sua origem. Ele vive no mesmo universo que eu e você, tá bom? Então pensemos nas regras, em quem as fez, como tudo está estabelecido. Vamos ver o que é que deu errado, vamos tratar disso, tá bom? Qual a nossa cosmovisão? A grade bíblica ou as categorias bíblicas devem trabalhar para assegurar, aqui a gente vai dificultar um pouquinho, tá bom? A antítese em relação aos demais sistemas. Não é tão simples falar disso. Vamos a Romanos, capítulo 1, versos 18 a 27.
Romanos capítulo 1, 18 a 27. É um texto muito conhecido de todo crente, e sempre quem está interessado em alguma coisa sobre cosmovisão, aconselhamento, evangelização, dentro da evangelização, a apologética, que é a defesa da fé cristã, passa por esse texto aqui, tá bom? Paulo escreveu isso aqui pensando em muita coisa lá no Antigo Testamento, especialmente o Salmo 19, tá bom? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que fazem o quê? Detém a verdade pela injustiça, ou seja, troca a verdade pela mentira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os céus proclamam, irmãos, a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite não se ouve som, nem voz. Contudo, suas palavras podem ser conhecidas em todos os quadrantes do universo. Ele prossegue aqui. De que maneira? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Bom, se há uma criação, atrás da criação existe o que, irmãos? Um Criador. Se há leis que governam, que dirigem o sistema criado, por trás das leis, quem é que está? O legislador. Meus irmãos, Paulo está aqui dizendo sobre isso também. Então, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, verso 20 aí, viu? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, todos os homens têm conhecimento de Deus, inclusive os ateus. Vocês perceberam a afirmação de Paulo? E aqui não é Paulo falando por Paulo. Paulo está inspirado por Deus. Paulo está falando a verdade. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Esse é o problema. Nem lhes deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. É o problema do tolo do Salmo 10, 14, acho que 51, não tem, 52, não sei mais. Né? Quais são as cogitações do coração de uma pessoa dessa? Não há Deus, é tudo que ele sabe dizer. Ponto. Estou aí onde? 22. Inculcando-se por sábios, o que foi que eles se tornaram? Perderam a referência, irmãos. A vida do homem, ela é teorreferente, ela tem uma referência em Deus, que é a causa fundamental, é a realidade fundamental, certo? E o que fizeram mais? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Aqui os romanos sabem bem sobre isso, já haviam muitas estátuas aqui dos Césares. E o César, ele não era só o magistrado, tá certo? Qual o grande problema inicial do cristianismo com as leis do império? Anunciar que Jesus Cristo é rei. É Deus, porque rei Deus no Império Romano era quem? César. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem. Veja que ponto chegou. Eu vou comentar aqui sobre isso, mas vejam, hoje no Brasil, um homem do sexo masculino, ele só é recebido na sociedade aí fora como um cara inteligente se ele for gay. Como assim?
Eu acho que eu tenho um mínimozinho, pelo menos um pouco. Eu não sou muito inteligente, mas um pouquinho de inteligência eu tenho. Mas eu sou cabra macho. Quem me conhece lá na nossa cidade vai me ver com percata de couro de Ipirá o tempo todo e o chapeuzinho de couro daqui de Ipirá. Ipirá não, como é o nome do povoado aqui que faz? Pronto. Não entendi não, vocês sabem. Malhador, né? Então é assim que eu vivo. E não me acho tão nulo no entendimento, tá certo? Mas veja que ponto esse raciocínio leva até na desonra do próprio corpo. Onde é que eu estou aí? 24 ainda, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Veja que grave. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Como é a verdade de Deus? Deus criou o homem e criou a mulher, um casal, macho e fêmea. Tá certo? Aí veja, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual, Criador esse, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou estes homens, Deus, às paixões infames, porque até as mulheres, mudando o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. E qual é o resultado aqui? E a justiça retributiva de Deus aí? Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E cadê a falta de amor? E cadê a impiedade de um Deus santo, justo e verdadeiro que estabeleceu, como estabeleceu as coisas? Nós degeneramos. E aí ele coloca o resultado disso. AIDS, ebola, que vem de toda essa corrupção. Temos que pensar melhor, irmãos, tá certo? Para vivermos melhor. Então, a grade bíblica ou as categorias bíblicas devem trabalhar para assegurar a antítese em relação aos demais sistemas. Existe um sistema, não 2, não 10. O fato de haver uma multiplicidade hoje de cosmovisões cristãs, infelizmente, se os resultados não são corretos, elas não servem. Não há muito o que discutir com isso. Do que é que o senhor está falando aí com essa palavra antítese, pastor? O mundo não foi criado da forma como ele se vem tentando, a humanidade vem tentando fazer, inclusive na igreja, criando sínteses entre as coisas. O que é isso? Bom, eu creio que aqui na igreja, eu creio que só Cristo é a solução para um mundo perdido. Mas vejam bem, irmãos, eu sou professor e lá na escola, amanhã, o pedagogo Emerson assume que a solução para a sociedade é a educação. No que ele tem essas duas ideias conflitantes, ele vai tentar juntar essas duas ideias. É isso que a gente chama de síntese. E Cristo e a Bíblia, ou seja, a revelação de Deus, ela é antitética. Eu não sei quem fez o dever de casa de ontem para hoje e olhou lá os versículos que falam sobre coração em Provérbios. Mas vou dar outro exercício para vocês. O Sermão do Monte. Depois vocês pedem para um dos pastores pregar para vocês o Sermão do Monte, se não já fez. Bom? Ali Cristo começa no capítulo 5 nos dizendo como cada um de nós devemos ser. E aí ele continua dizendo, agora eu vou dizer para vocês o que é que vocês devem fazer. E aí vai até o final do 7 lá. Tá bom? Aquilo ali foi apelidado no passado recente de a contracultura cristã, né? Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones apresentou dessa maneira. Schaeffer também se referia
como uma contracultura cristã, aquilo ali, tá certo? Mais outras pessoas importantes também que pensaram sobre essas temáticas nos apresentaram dessa maneira aquele texto. Então, essa grade bíblica, criação, queda e redenção, e as respostas que elas fornecem para as perguntas como as coisas eram, como Deus as estabeleceu, o que deu errado e qual a solução. Nesse exercício aí, se você é bíblico, e eu vou dizer daqui a pouco o que é ser bíblico dentro de uma cosmovisão cristã, você vai sustentar a antítese, a ideia oposta, contrária a isso que as pessoas estão assumindo como respostas, tá certo? Para a vida. Bom, a partir desse ponto aqui a gente vai começar a advogar que apenas, não me entenda, eu não sei quem está aqui e não é presbiteriano, tá certo? Mas eu peço com muito amor, com muito respeito, cada um de vocês, que não entendam arrogância nas minhas palavras. Porque o que eu vou dizer o porquê que eu estou dizendo, tá certo? E você julga se está correto ou não. Penso que está. Eu advogo aqui, e sei que outros também, que apenas a cosmovisão, a visão geral da vida cristã, reformada, pode manter, ou se mantida rigorosamente, pode tomar as categorias bíblicas de criação, queda e redenção e preservar consistentemente essa antítese, não síntese, mas antítese, em face aos demais sistemas que estão em que estado, pastor? No estado de apostasia. Porque tiraram o Criador e colocaram a criatura no lugar. Isso é apostasia. Vou repetir. Advogamos que apenas a cosmovisão cristã reformada, mantida rigorosamente, eu vou explicar isso, pode tomar as categorias bíblicas, criação, queda e redenção, e preservar a antítese em face aos demais sistemas que estão em apostasia. Os sistemas de vida, os modos de vida, as percepções e interpretações da vida que estão aí. Mantida rigorosamente implica em uma subscrição integral daquilo o que cremos e confessamos. Vou repetir. Manter rigorosamente, ou mantido rigorosamente, como eu disse aqui atrás, apenas a cosmovisão cristã reformada mantida rigorosamente. Esse mantido rigorosamente, essa forma, esse sistema de vida são as palavras do Kuyper, tá certo? É chamado aqui no Brasil de biocosmovisão. Kuyper vai falar aqui sobre as esferas de poder no mundo. Irmãos, olha, vocês serão muito abençoados em ler pelo menos esse livro aqui, tá bom? E Kuyper diz que nossa existência no mundo passa por 3 tipos e níveis de relacionamento. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com o cosmos, com o mundo. Tá certo? Então, voltando aqui, mantida rigorosamente implica em uma subscrição integral, sem reservas, daquilo que cremos e confessamos. Está lembrando de alguma coisa, né? Está entendendo o jump agora melhor, não tá? A cosmovisão cristã reformada, mantida rigorosamente, ela sustenta a antítese através das categorias bíblicas, porque a sua direção teológica, ela é pactual. Esse é o coração da cosmovisão bíblica.
cristã, reformada, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto, que começa dizendo para a gente lá, assim, na confissão, no capítulo 7. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, que veio até nós, que nos buscou, que falou conosco, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Meus filhos, qualquer outra visão de mundo, ela já tem um problema, já nasce com um problema grave na sua raiz. Seja ele assumindo que a realidade fundamental é sobrenatural ou natural, aquela visão de mundo já começa o indivíduo entendendo que ele não é contingente a essa realidade fundamental, que ele não tem uma ligação pessoal, porque ele não recebeu o Espírito do Pai e do Filho para clamar conosco, Abba, Pai. Consequência do pecado. Então, meus irmãos, a gente tem que observar que toda visão de mundo não reformada, não confessional, porque não tem a doutrina da aliança no seu coração, no seu cerne, já nasce prejudicada. Não há uma relação pessoal entre quem tem que ter uma visão de mundo adequada com essa realidade fundamental que nós chamamos de Deus, Espírito, infinitamente bom, eterno, imutável. Tudo que a gente pode aprender da nossa confessionalidade. Essa cosmovisão, portanto, a reformada ou bíblica, mas reformada, hoje para a gente se definir tem que usar muitas palavras, senão você é confundido. Por exemplo, hoje você sai aí fora, o cara acabou de assistir algumas notícias de presbiterianos dos Estados Unidos. Você sai fora e fala assim, eu sou um presbiteriano. Aí vão fazer assim com a gente, né? Você gosta da coisa, né, camarada? Então não dá para dizer se apenas eu sou um presbiteriano, porque o cara vai achar que eu estou dizendo que eu sou gay. Né? Por quê? Porque nos Estados Unidos os presbiterianos quase todos, se não pratica, mas dá apoio. Aí a gente fala, mas a gente é reformado. Pois bem, estamos numa denominação cheia de pentecostais, cheia de tudo. Agora no meu presbitério, um pastor deixou a denominação, está deixando a denominação, e vai alçar num voo solo, né? Que a igreja não está à altura dele. Né? Então não dá para ser só presbiteriano reformado. Tem que ter mais alguma coisa, senão a gente não se define bem. Nós aqui em Pirá, nós lá em Vazia do Poço, nós somos presbiterianos, reformados, confessionais, para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus, nós somos confessionais, tá certo? Nossa cosmovisão tem que passar por aqui. Confissão de fé é o catecismo maior para te explicar tudo que vai surgir de dúvida aqui. Bom? Sem isso aqui, realmente a gente fica meio desorientado. Mas pastor, já estou idoso, eu nem posso ler tanta coisa assim. Não tem problema, você tem pastor na igreja. Sentar contigo e te explicar. Não causa crise com isso não. Bom? Essa cosmovisão que é a nossa tem o benefício de conter uma estrutura filosófica atendida pelo Deus totalmente soberano.
esse é o nosso fundamento de uma realidade fundamental. Deus é soberano, que entregou a sua lei para a nossa vida, a partir dos 10 mandamentos, e que falou conosco na Escritura Sagrada, meus irmãos, e portanto, cadê minha Bíblia? Nós temos uma base objetiva de conhecimento. Está escrito. Foi o que Cristo disse para Satanás na tentação. Está escrito. Está escrito. Então, o meu convite a todos vocês nessa manhã, meus irmãos, é que vocês... não há essa necessidade de que todos vocês adentrem rigorosamente nesse assunto. Eu vou aprender, eu vou só falar de cosmovisão. Não. Deus nos chama para que nós possamos viver uma vida onde nossas crenças, aquilo que realmente acreditamos, seja o mais bem abalizado possível, orientado pela Escritura e traduzido esse credo por meio daquilo que confessamos, porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. Para termos uma vida que o objetivo maior é comum em todas as dimensões da nossa existência. Seja na intimidade lá do casal, é para a glória de Deus. Não pode ser para outra coisa. Sua relação com o empregado no comércio ou lá na propriedade é para a glória de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Respeite-o. Sua relação com o patrão, o mesmo princípio. Não faça como para homens, mas como para Deus. Colossenses. Em todas as dimensões da nossa vida, todas as nossas relações, tudo, enfim, tem que ser feito para a glória de Deus. E para a gente chegar até lá, em termos dessas relações, termos nossas atividades, nossos pensamentos, glorificando a Deus em tudo, precisaremos ter uma correção cada dia na visão geral que nós temos sobre todas as coisas, o que estamos chamando aqui nesses dias de cosmovisão cristã. Tá certo? Minha oração é que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que o assunto de ontem, continuado hoje, possa estar fazendo algum sentido para você, para que você seja edificada em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Quero agradecer de coração aos irmãos. Eu não sei se teria perguntas, eu não sei como é que está o restante aqui da programação para a gente, se bem que o nosso horário já está chegando, tá certo? Eu sou muito comprometido com o horário. Temos 6 minutos para as 11 horas. Eu vou fazer o seguinte: se você tem alguma pergunta, me faça em outro ambiente, porque às vezes é tão importante uma pergunta que você tem aí na cabeça, mas normalmente o pessoal fala assim: façam perguntas, porque talvez você está perguntando que vai ajudar outros a entender. Eu me preocupo com o contrário disso também. Talvez a pergunta, nesse momento, é para você mesmo, tá certo? Então você pode perguntar depois, se sinta à vontade, tá certo? Eu não sabendo, que é muito fácil de acontecer, o pastor sabe e ele vai dizer para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos.